Vamos seguir girando aqui o nosso 3 em 1, porque o Superior Tribunal Militar recebe hoje o pedido da perda de patente de Jair Bolsonaro e também de outros 4 militares condenados na tentativa de golpe de Estado. A Justiça Militar vai verificar se a condenação deles torna a situação desse grupo incompatível com a carreira militar. A Janaína Camelo está no STM acompanhando todos os detalhes e vai trazer agora os próximos passos desse julgamento, inclusive pela escolha do relator, né, Jana? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Cássius. Exatamente nesse momento, a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, está fazendo ali no sistema do tribunal a escolha dos relatores. É o próprio sistema quem faz essa distribuição automática. No caso, para Jair Bolsonaro, o relator dessa denúncia de perda de patente que foi apresentada pelo Ministério Público Militar foi o ministro Carlos Aquino. Carlos Aquino é um dos ministros militares do plenário do STM, tá? Só lembrando que aqui no STM são 15, o plenário tem 15 ministros, 10 são militares e 5 são civis. Então, Carlos Aquino é quem vai ser o relator do caso de Jair Bolsonaro. Os outros oficiais militares estão sendo os relatores, estão sendo escolhidos exatamente neste momento, viu, Cássio? Então, só relembrando dos condenados na trama golpista, quem vai ser alvo desse julgamento aqui no STM de perda de patente é também Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier e Walter Braga Neto, né? Então, o que o STM vai fazer é julgar se eles ainda têm idoneidade, se são compatíveis para permanecer nas Forças Armadas. Se o STM decidir que não, são indignos, então eles perdem a patente. Isso é previsto em legislação, tá? Para qualquer militar que seja condenado a um regime de prisão ali por mais de 2 anos, ou por crime comum, ou por crime militar, ou sendo da ativa, ou sendo da reserva, né? Todos esses foram condenados na trama golpista por tentativa de golpe. Esse vai ser um julgamento inédito, porque vai ser a primeira vez que o STM vai julgar militares por crimes contra a democracia e também é a primeira vez que o STM vai analisar pedido de expulsão de generais, oficiais generais das Forças Armadas, porque desses 4, só Jair Bolsonaro não é esse general, né? Os outros 3 são todos generais. Então, nesse momento, o presidente do STM, ela está explicando como vão ser os próximos passos depois dessa escolha aqui no sistema dos relatores. Cada um vai ter uma denúncia individualizada, né? Não foi como foi no STF, um relator para todas as ações penais. Cada denúncia, cada condenado alvo dessa denúncia do Ministério Público pela perda de patente vai receber um processo ali individual, cada um com um relator e também com um revisor. Então, vão ser 2 ministros cuidando de cada um desses casos. Não tem um prazo para que esses ministros relatores apresentem os relatórios. Então, não tem uma data específica de quando ou provável de quando esse julgamento pode acontecer, mas a ideia, segundo o STM, é que esse julgamento aconteça no primeiro semestre ainda desse ano, viu? Cássio, é com você. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, então, esse pontapé inicial desse julgamento, como a Jana trouxe, o primeiro na história da Corte Militar a julgar, então, condenados contra a democracia. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque há uma certa dúvida em relação, né, a este julgamento. A gente sabe que o ex-presidente e outros 4 militares, aí nessa lista vem, né, o próprio Braga Neto, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a gestão de Bolsonaro, Augusto Heleno também, ex-chefe do GSI, o próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio, o ex-almirante da Marinha, Almir Garnier, todos condenados na trama golpista. Eles podem perder a patente e o seu posto dentro das Forças Armadas. Mas há uma dúvida muito grande em relação aos direitos. Continuam com salário pago pelas Forças Armadas? Eles vão ter os mesmos direitos de ficar preso, pelo menos também dentro, né, de um quartel, ou pelo menos dentro de um batalhão, né, das Forças Armadas, ou pelo menos militar? Tudo isso gera uma dúvida muito grande, mas cada caso é um caso, né, Zé? Exatamente. É a primeira vez também que um general é levado ali às barras do STM, né, Superior Tribunal Militar. É uma punição muito dura para um militar. O militar, quando ele entra na profissão, é como se ele vestisse uma nova vida, né? O militar não tem opção de ser, além de trabalhar como militar, ter uma empresa, ter outra atividade, não, é tempo integral. E ele recebe missão, não transferência, né? Não tem salário, tem soldo, por exemplo. Há uma diferença. Quem trabalha com salário é mercenário, dizem os militares, né? Então, é uma vida, é toda uma configuração.
Alguns ali, como o general Heleno, como o tenente-coronel Cid, vieram de linhagens de militares. São filhos e netos de militares, de generais, então carregam ali nas costas a responsabilidade desta família. Portanto, é um julgamento muito forte e uma punição muito forte. O Código Militar diz que uma punição, uma condenação a partir de 2 anos, né, significa que o militar perde a patente. Aí ele é banido da atividade militar, né, não pode mais participar de atividades militares, perde o soldo, né, da aposentadoria, que na verdade militar também não se aposenta, vai para a reserva. Mas há uma saída, a possibilidade de se chamar de morte ficta, que é uma morte fictícia, que é uma maneira que os militares encontraram de que, ao interromper uma atividade, uma carreira militar, a família não fica desguarnecida, porque o militar não tem outra atividade nem reservas. Então, isso é legal. Então, a família começa a receber o soldo, né, nessa morte fictícia, é como se morresse a carreira, morresse o padrão daquele profissional, mas a família fica amparada por esse processo. Quanto vamos dizer, as regalias de ser um militar da reserva, isso desaparece e pode levá-lo, assim, a uma prisão comum. E isso vai depender da vara de execuções penais, que é Supremo Tribunal Federal também. O único que eu tenho dúvida, Cássio, é sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele perder a patente de capitão da reserva, ele fica ainda como ex-presidente da República e, como tal, a Constituição trata de maneira especial. Tem salário, tem ajudantes, tem motorista, carro. Então, se a Constituição trata um ex-presidente da República com esta dimensão, não se pode tratá-lo como um preso qualquer. Agora, os outros perderiam todas as regalias. Com certeza, Zé, pode ter sim essa prerrogativa pelo fato, né, de Jair Bolsonaro ter sido aí o ex-presidente da República. Fábio Piperno, quero te ouvir, como é que você avalia esse julgamento, mas além das pessoas envolvidas, mas para a imagem da instituição das Forças Armadas? Então, desde o começo do julgamento, aliás, desde o começo das investigações, um dos pontos para mim que são muito sensíveis nisso tudo não diz respeito apenas ao papel de cada um deles, o que já é por si só bastante relevante, porque a gente está falando de um ex-presidente, de um ex-candidato a vice, que era um general, né? Todos eles envolvidos numa trama golpista condenada pela justiça. Mas, sobretudo, pelo ineditismo de muitas condenações de militares de alta patente. Porque na história do Brasil são mais de 120 anos de muita participação das Forças Armadas, de militares do Brasil em atos que atentaram contra o Estado democrático de direito. Então isso não foi inédito. O que ocorreu de diferente são as punições. Então, na verdade, também é algo novo para as Forças Armadas e que isso sirva de exemplo para as próximas gerações. Então, mas diferentemente do golpe de 64, porque daí sim houve movimentação de tropas, houve uso da violência, houve armas, essa tentativa, não houve nada disso, por isso que eu nem entendo que isso foi uma tentativa de golpe sem uso da violência. Uma tentativa de golpe sem uma grave ameaça. O que é considerado tentativa de golpe e ameaça ao Estado Democrático de Direito, pelo artigo lá 348, né, inciso L, seria o uso da violência ou grave ameaça para depor as forças. E não houve nada disso, não houve uso da violência, não houve grave ameaça. Então eu vejo que também acaba sendo um julgamento injusto no Supremo Tribunal Militar, muito embora essa não tenha sido a visão aqui do Alan, do Fux e de outros constitucionalistas, não foi a visão que prevaleceu, foi a da primeira turma da Suprema Corte. Por larga maioria. Não, é até importante a gente deixar claro, Piperno e Gani, porque o que vai ser discutido é apenas a perda do posto e da patente. Sobre a condenação, sobre o que foi decidido no STF, não tem essa jurisprudência, né? O STM não tem como julgar isso. Então é a partir da condenação que eles vão definir isso. Então são coisas totalmente diferentes. Eu acho que esse julgamento ele é muito significativo porque pela primeira vez militares golpistas que desonram a força vão para o banco dos réus.
O Brasil não tem essa... Aqui no Brasil tem golpe envolvendo militar desde... Aliás, a República Brasileira começou assim. E militar sempre aprontou e jamais aconteceu nada. Mas olha só, você vai comparar 64 com o que... É desproporcional, porque 64 você ainda teve uso da violência, de forças armadas. Aqui não teve nada disso, Piperno. Que golpe é esse que não teve movimentação militar nenhuma? A gente não está falando em golpe, a gente está falando em tentativa de golpe. Mesmo a tentativa, que tentativa... Quando teve uma intenção, uma cogitação. Mas a tentativa precisa lá, é um início de uma ação, o ministro uso da de Defesa, violência. ou seja, a maior autoridade militar do país chega lá e fala, bom, eu fiz o possível lá para tirar essa ideia da cabeça do presidente. Falou isso lá. Essa ideia, você falou bem, essa cogitação da cabeça do presidente.